Ora, sejam bem-vindos a mais um Só Craques, o podcast onde damos a conhecer a atualidade sobre o maior do Ribatejo, o nosso Futebol Clube de Alverca, e desta vez, frente a frente, temos o nosso avançado João Lima, o grande João Lima, que mostra que a raça em campo nunca falta. Como é que está, João? Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus, com você. Tudo ótimo. Comigo está sempre tudo ótimo quando tenho o prazer de falar aqui com os craques do nosso Futebol Clube de Alverca. Eu vou-te começar, então, para quebrar um bocado o gelo, eu vou-te começar por perguntar um bocado sobre o teu background. Tu és mesmo de Goiás, não és? Não, na verdade sou do Tocantins, Então, sou de Araguaína, Tocantins. E vais para o Goiás, então, ou Isso, seja, tu não és exatamente. natural de Goiás, Não, mas a não, tua não. primeira experiência na formação de futebol... Foi no estádio de Goiás, num clube chamado Vila Nova, né? Uhum. Então cheguei lá com 14 anos, permaneci algum tempo lá e depois fui pro Goiás mesmo, Pro Goiás Esporte Goiás. Clube. E sobre a tua infância, Tocantins, dizes tu, não é? Sim. Como é que é viver aí? Pô, foi muito boa, foi uma infância muito boa. A gente que vive lá no norte, assim, muita gente não conhece, né, o norte do Brasil, principalmente o Tocantins, que é um estado novo. Mas eu morava na cidade de Araguaína, nasci lá. E foi muito bom, a minha infância foi muito boa. Brincadeiras ali como de criança mesmo. Jogavas muita bola Joguei também, muito, joguei É, muito. portanto- Joguei muito em cascalho. Aqui eu não sei o nome direitinho, mas terra de chão, sabe? Terra batida, terra batida. Exatamente. E, Joguei e muito assim. tu também jogavas descalço, é que aqui a malta que joga em terra Com- batida é para jogar descalço. Com pá. certeza, sem dúvida. E agora, tu fazes a tua formação no Goiás, não é? Como é que, chegando ao clube que carrega o nome de Goiás, como é que foi essa experiência? Sim. Pô, foi muito bom. Fui recebido muito bem no Goiás desde o primeiro Tinhas dia. quê? 15 anos, mais ou menos? 14, 15? No Goiás eu já estava com 17. Ok. Quando eu cheguei ao Goiás já tinha 17. Foi uma experiência muito boa. Como eu vinha do rival, eu até esperava uma recepção menos Já estavas calorosa, pronto, já estavas né? pronto Uma para coisa- levar a cascada, né? Exatamente. Mas, assim, foi muito boa desde o início lá no Goiás. É um clube muito grande no cenário brasileiro. É um clube que também tem uma base muito boa, muito forte. Então, dá todas as condições. Então, para mim, foi muito bom. Foi Mas quem é que é o rival? o Vila Nova, O Vila Nova é mesmo Isso. rival só do Goiás. do Goiás. E porquê essa troca? São três clubes lá em Goiânia que são rivais, né? Uhum. O Goiás, o Vila e o Atlético Goianiense. Mas acabou que os dois, o clássico assim, com mais história em si, é Vila Nova e Goiás. Eu agora vou-te queimar um bocado. Porquê é que fizeste essa troca? Então, na verdade foi situações ali da vida que tive. E aí quando eu saio do Vila Nova eu recebo o convite do Goiás. E aí eu já aceitei prontamente, porque é um clube muito grande no estado e no Brasil inteiro. Então, para mim, foi mais das condições que tivemos mesmo, sabe? Tu és um rapaz de família, assim, família próxima. Com certeza. Então eles sempre, nessa decisão, sempre te apoiaram. Sempre Com foi uma certeza, coisa. sem Então, e quando dúvida. tu qual era o clube que a tua família apoiava? Quando eu No futebol. Quando eras mais novo, qual é que foi o clube que tu cresceste a apoiar? apoiar, eu? Sim. Pode revelar já? Pode já dizer. Pode dizer qual é que era o Então, clube. minha família é vascaína. Pronto, ok, está aqui, o João Lima é do Vasco. O João Lima é do Vasco. Então, e quando tu vais para, nem digo o Goiás, mas o Vila Nova, quando há essa troca, tua família sempre Foi junto comigo. Nunca ninguém te disse, pá, vais trocar pelo rival, achas que isso é boa ideia? Não teve isso. E qual é que é a distância de casa, mais ou menos? Da minha De onde cidade. tu és mesmo, sim. Nossa, vai Tocantins? um pouquinho, é 1.200 quilômetros assim. Eu fazia até as viagens no início ali de ônibus, dá 18 horas, cara. 1200. Então, e como é que era essa... Estiveste logo muito novo de ir para longe da família, não é? Sim. E como é que era Assim, isso? minha história assim no futebol começa na minha cidade e tudo, e quando eu faço essa mudança pro estado de Goiás, eu tinha parentes lá também, então a minha recepção lá foi muito boa. Eu morei com um tio meu durante um tempo, e foi um cara que me apoiou desde o início. Então a minha chegada no estado de Goiás foi facilitada por conta disso. E o teu tio era mesmo de lá? Meu tio era do Tocantins, porém já estava lá há muito tempo, entende? Também apoiava o Vasco? Também. Ok, está bem, então é todo lado. Pronto, epá, e tu tens um percurso que se calhar não é assim tão comum, na maior parte tu vais novo para os Emirados. Exato. Ou seja, tu sais do Brasil, não vais logo para a Europa, não vais para outro sítio no Brasil, vais logo para as Arábias. Como é que foi essa troca? Porque a realidade é muito diferente, não é? Como é que foi essa troca de realidade de ir para o Al-Wahda? Então, no geral foi muito boa. Hoje, eu olhando para trás, eu acho que foi muito válido.
Claro que no momento que eu mudei, eu senti um pouco, porque, como você falou, para mim foi tudo muito novo. Quando eu chego nos Emirados, outro país, outra língua, outra comida, então para mim cultura, religião, tudo diferente. Tudo muito diferente do Brasil, né? Então, tipo, para mim foi difícil no início lá, principalmente porque eu estava num momento muito bom no Brasil. Então, quando eu cheguei lá, exatamente assim, os 6 primeiros meses foi uma adaptação um pouco difícil. Mas logo depois também, você vai com o tempo, você vai acostumando, você vai aprendendo um pouco da língua, você vai conseguindo conversar. Vive muito bem, é um país muito bom, cara. Calcula-se quando uma pessoa fala. Mas essa troca, como é que surge essa oportunidade? É um país muito bom. E assim, surgiu eu vinha jogando no Goiás já vinha destacando na base. E aí aconteceu que no último ano ali, fiz um campeonato muito bom, brasileiro, na minha idade ainda. E após isso, eu tive a oportunidade de subir profissional. O Goiás me deu essa oportunidade e consegui ir bem. Nos primeiros jogos eu já consigo marcar um gol. E aí, com isso, novo, jogando um Brasileirão Série A, chegou propostas e uma delas foi dos Emirados. E aí foi daí que surgiu a oportunidade. E tu ainda ficas lá um tempinho, entretanto és emprestado até a um clube que é o Al Dafra, não é? Exato. Essa troca dá-se por alguma razão específica? Se és emprestado para ter mais oportunidade? Como é que é? Cara, exatamente. Quando eu chego no Aluarda, que é o primeiro clube que eu chego, é um clube grande de lá, eu chego junto com a contratação do melhor jogador da liga também. Então, Quem era? Era João Pedro. Ok, tá bem. Ponta de lança. Está conhecido, está conhecido. Exato. E aí era um cara que vinha muito bem também, e já era mais velho, já tinha uma experiência lá com isso. E quando eu chego lá, por conta disso e dos estrangeiros, número de estrangeiros, eu entrava nos jogos, mas com um pouco menos de minutagem. E aí eu fiz um amigável contra o time do Dafra. E aí o mister deles gostou muito do amigável, brasileiro. Anda lá para aqui. Exatamente. Fechou-te para um canto e disse, anda lá que nós tratamos do empréstimo. Então o Micali, ele foi, me ligou e conversou comigo sobre ir para lá e tudo. E foi daí que surgiu a oportunidade de ir para o Dafra, que também é um clube que estava na primeira divisão, um clube também estruturado. Tu nesta viagem pelos Emirados, tiveste a oportunidade... Tu, ao longo da tua carreira, tu ainda és um rapaz novo, quer dizer, 24, vais fazer agora 25, ainda és um gajo novo, pá. Mas tu tiveste a oportunidade de partilhar o balneário com algumas figuras conhecidas do nosso futebol português, antes de vir sequer para Portugal. Uma delas partilhaste lá nos Emirados, não é? Tu conheceste o Adriano Silva, campeão europeu, estamos a falar de um campeão europeu. Tu tiveste muito tempo de treino com o Adrian, tiveste muito tempo de balneário com o Adrian. O que é que tu aprendeste alguma coisa com o Adrian? São posições diferentes, mas... Tive. Com o Adrian tive um tempo de balneário. Pô, é um cara espetacular. A gente não precisa falar da história dele. Ele tem a história dele aqui em Portugal, um campeão europeu e tudo. Foi muito bom, é um cara do bem de verdade. Também tive o prazer de compartilhar com o Fábio Martins, que está hoje na Arábia Saudita. Com o Rubens é mais novo, que joga na base do Porto, mas com o Adrian foi muito bom, cara, desde o início. É um cara que sempre apoiou ali, conversava com a gente e assim, não tem o que falar dele. Só boas coisas, na verdade. Portanto, ele tem, de certa forma, tinha algum peso até, não é? Tipo, sentiste alguma vez que tinhas ali alguém para quem olhar, ou seja, uma referência. Com certeza. Um jogador Sporting, um jogador campeão europeu, um jogador que passou pela Premier League. Portanto, sentias ali que aprendias alguma coisa com um gajo como o Adrian? No dia a dia você vê isso, né? Você percebe isso. Então, no dia a dia a gente via ali, além de jogar muito bem, ainda tinha essa comunicação, que nem você tem falado. Então, foi um aprendizado também. Imagino nos treinos. Então, e tu assim que... Tu passas dos Emirados para a tua primeira experiência cá em Portugal. Tu segues para o Santa Clara, Clube das Ilhas. Portanto, normalmente diria que a primeira experiência que uma pessoa quando tem em Portugal não é ir direto para as ilhas, passa primeiro pelo continente, mas calculo que tenha sido outro choque, não é? Porque tu sais do Brasil para os Emirados e depois tens de te habituar outra vez a uma realidade completamente diferente. Como é que foi essa troca? Sim. Cara, mas para ser sincero contigo, foi fácil. Essa segunda troca foi mais fácil. Eu acho que a primeira, como eu te falei, que a cultura é muito diferente. E eu era novo e assim, teve essa troca, para mim foi mais difícil a adaptação. Quando eu chego na ilha, aí já é diferente, já é um país que se parece mais.
A língua é a mesma, apesar do sotaque ser um pouco puxado de lá, mas a língua é a mesma. E assim, a recepção também lá foi muito boa, eu não tenho que reclamar de nada em conta isso. É um sítio Nos tranquilo. clubes que eu cheguei, sempre fui bem recebido. E lá é um lugar que eu gostei muito, a ilha para mim também é Tranquilo, um lugar espetacular. bonito, come-se Pô, bem, minha né? mãe então, eu levei minha mãe nas ilhas, meu Deus do céu, melhor lugar do Tu nos mundo. Emirados comias bem? Era um sítio para se comer bem? Comia bem, Tinha bons restaurantes, não é? bons restaurantes, tinha em E casa também. agora vou-te fazer a pergunta difícil. Onde é que tu comes melhor? Emirados? Brasil ou Portugal? Ah, Onde é que tu comes? eu vou puxar pro meu, no Vais Brasil. para o Brasil, cara. vais para Eu vou pro mas a seguir é Portugal, pá. Metes Portugal em A segundo. comida de Portugal é muito boa também, mas assim, acho que por costume, principalmente como eu te falei, eu sou do norte, Sim. então tem umas Tem- comidas mais específicas, então assim, Sim. me dá saudade do paladar brasileiro, assim, mas, sabe? mas é mais próxima, a portuguesa é mais próxima Com do que a certeza. dos Emirados, Com não é? certeza, sem dúvida. Então e tu, um salto do Santa Clara, a meio és emprestado para a Bessade, Exato. acho que não é segredo para ninguém que foi um clube que passou algumas dificuldades, até Exato. pelo contexto em que foi formado. Mas como é que foi essa experiência na Bessade? Cara, foi muito boa também. também apanhaste o Ageu, não é? O É, Ageu exato, partilhou a bandeira exatamente. A gente chegou junto, aliás, no mesmo dia. Sim. Foi uma oportunidade assim, muito boa, porque como eu vim dos Emirados, cheguei um pouco depois, até mesmo da pré-época, então já cheguei ali já em cima de fechar a janela, né? Então, assim, quando eu tive, com 22 anos eu estava, e aí surgiu a oportunidade da Bessade, igual você falou, estava num momento difícil ali, na briga para não cair, mas foi muito bom, cara, porque eu cheguei lá, o grupo era pequeno, assim, eram as pessoas do bem, e a gente conseguiu ir bem, jogando bem, e eu consegui ter minutagem mesmo, consegui jogar, ajudar o time. Então, para mim, foi uma passagem muito importante na minha carreira. Até para se adaptar com o futebol português, que é diferente, exatamente. cara. Qual é a principal diferença? Porque lá está, foi o que eu disse, o salto diretamente para os Emirados não é comum na carreira do jogador. Normalmente passa por um tempo e depois vai para os Emirados. Portanto, qual é a principal diferença que tu notaste no próprio futebol português, especialmente como um avançado? Portanto, nós sabemos que as defesas aqui são chatas. Exato. Qual é que foi a primeira coisa que tu reparaste? Cara, eu acho que é o tático. Eu acho que a primeira coisa que eu reparei assim, de diferente foi a tática mesmo. Aqui o futebol português chega um momento dos jogos que é muito taticamente que se joga. Então, assim, em detalhes, o grande ponto, claro, você tem que ter uma força física maior, mas assim, o tático se destaca bastante aqui. Você tem que estar ligado a todo momento, em mudança de posicionamento, em se adaptar no jogo em si. Tu dirias que és um gajo que se adapta bem aqui ao... Porque lá está, tu és um gajo que não para de correr. Sim. Muito intenso. Normalmente tu entras a pitbull, é para morder calcanhares, não é? Tu dirias que isso é bom? É um bom contexto para ti? É um contexto favorável? Cara, sim, eu acho que como você me falou, eu sou um cara que tem uma intensidade, assim, e utilizo muito da força, Sim. eu consigo também bastante me destacar nisso por conta de... Mas tu sempre foste este tipo de avançado? Até desde quando começaste a jogar à bola? Cara, sim. Sempre foste este tipo de avançado? Sim. Sempre foste um gajo assim Sempre. mesmo? Assim, quando era menor, lógico, eu não tinha Sim. evoluído fisicamente ainda, mas sempre joguei dessa maneira, de apoio. Também eu gosto de jogar muito na profundidade. Então, assim, foi basicamente sempre joguei dessa maneira. Assim, no início da carreira, eu ainda joguei muito de extremo. Ali, até no próprio Goiás cheguei a jogar de extremo. Mas quando chegou na idade do sub-20, que é 17 anos ao 20, aí foi definitivo. Aí eu fechei na minha posição de ponta de lança mesmo. E tu nunca sentiste... Porque é assim... Normalmente os jogadores das tuas características a avançado muitas vezes tendem a ser gajos assim mais altos, não é? Tu não és baixo, mas para um avançado dessas características, normalmente é assim uns 1,85 m para cima, são os troncos. Exato. E tu não, tu tens uma altura normal, mas és um gajo que consegue bater-se bem com a malta e ir na força e bolas aéreas. E como é que foi essa... Ou seja, como é que tu consegues conciliar essas realidades? Tu não tens 1,95 m, mas quase que jogas como um jogador de 1,90 m. Como é que tu concilias isso? Então, como eu te falei, é uma característica assim, minha desde sempre. Então, claro, o esforço e tal, e aí, mesmo que eu não seja tão alto, tenho 1,80 m, né? Eu não seja um ponta de lança tão alto, mas eu consigo
ser mais forte e conseguir trombar na força física das pernas mesmo. Assim, Isso foi um choque que tu apanhaste cá, que os centrais cá são altos. Sim, sim, são altos. Então na segunda liga os centrais cá são altos. São muito altos. Qual é a primeira impressão que tu tiveste assim que tu chegaste à segunda liga portuguesa, pá, e viste assim um central assim, olhaste para cima, o que é que foi a primeira coisa que veio à cabeça? É mais ou menos isso. Estou lixado. Rapaz, vou ter que bater nesses caras também. Chegavas aos finais dos treinos e ias jogar basquete, né? Para tentar saltar mais alto, ias saltar num trampolim. Treinar bastante para trombar com esses caras, senão... E depois desta aventura na Bessade, tu vais para o Santa Clara, outra vez, voltas, ou seja, para a realidade do Santa Clara, mas depois és emprestado ao Leixões. Sim. Realidade do Leixões, porque isto, na verdade, a bem dizer, é a tua primeira experiência no Norte. Sim, sim. Como é que é o Norte? Então, assim, igual você falou, tive a passagem novamente pelo Santa Clara, e foi um início muito bom da época e tudo. E aí, quando chega dezembro, mais ou menos, no final de dezembro, ali para o início de janeiro, o mister me liga do Leixões, falando comigo se eu poderia ir para lá para ajudar a equipe e tal, porque estava também na briga para não cair. Uhum. E assim, muda a realidade porque eu estava jogando ali num clube que estava disputando para subir, e aí eu vou para uma realidade do clube disputando para cair. Mas com mais minutagem também, eu aceitei a oportunidade. E assim, para mim foi muito bom, cara, porque além eu gostei bastante do Norte também, ali na região que eu morei é muito boa, no Matozinhos. Então, para mim foi muito bom. Exatamente. Logo na melhor zona do Porto, ali ao pé da Foz, depois ias dar passeios à Foz. Exatamente. Mas é, de facto, o norte é mesmo, especialmente o Porto, é um sítio muito bonito. Sim, eu gostei bastante, cara. Mas adaptaste bem, não? Sim, tu aqui, sim. Também, o Portugal é um país pequeno, não é? Então Exato. tu vais de norte a sul, há muitas diferenças, mas calculo que não seja como viajar de norte a sul do Brasil, não é? Sim, Portanto, não. Até aqui o sotaque até muda até muito mais substancialmente. Não é? Exatamente. Se bem que tu estiveste nos Açores, se percebes o sotaque de São Miguel, também percebes, não é? E tu, entretanto, agora estás aqui connosco em Alverca. Sim. Portanto, voltas a Lisboa, não é? Depois de estar na Exato. Bessade. Como é que se deu esta oportunidade para vir para a Alverca? E te pergunto, aliás, até te faço a pergunta de outra maneira, que é, como é que te sentes em estar aqui em Alverca a fazer esta época histórica que o Alverca está a fazer? Pô, cara, foi muito bom. Tá sendo um ano muito bacana pra gente. Eu tive a oportunidade até de, quando eu estava no Leixões, o presidente até falado comigo, de repente ficar para a próxima época lá. Mas aí surgiu a oportunidade aqui do Alverca, cara. E aí foi apresentado o projeto e tudo, o Alverca acabou de subir da terceira para a segunda, e eu sabia que vinha com um elenco forte. Uhum. A gente tinha qualidade, eu já sabia alguns jogadores que estariam vindo. Mas não esperavas esta caminhada? Então foi uma surpresa para todos, pois, claro. Exatamente. A gente começou a época ali e ninguém acreditava nisso. Sim, claro. Mas fomos se provando jogo a jogo. E, cara, para mim está sendo muito bom. Estou gostando muito aqui da cidade, de Alverca mesmo, do clube. E fora tudo isso, em volta, dentro de campo, as coisas estão acontecendo, né? O que é mais importante. Sim, claro, obviamente. E eu até te pergunto, tu, quando começaste a falar da tua experiência em Portugal, começaste a falar de um futebol muito tático. Sim. Como é que é com o nosso Vasco Botelho da Costa? Então, muito muito bom, muito cara. ao detalhe, muito muito taticamente, tem uma ideia para cada jogo definida também. Então, como eu te falei, no geral já é um futebol mais tático, e aqui não é diferente, né? Tanto que a gente vem conseguindo ter bom resultado por conta disso também, claro. Toda a comissão, todos os jogadores, o departamento geral, médico, em tudo. Então, assim, é uma família e um grupo, certo? É tudo ao detalhe. Exatamente, é um detalhe. E as coisas estão dando certo, Uhum. porque todos os detalhes estão indo bem, estão se encaixando e está tudo dando certo, tanto da parte dos jogadores, porque só os jogadores também não conseguem, Claro. né? Então a comissão também é importante. Tu até contextualizaste bem, porque lá está, o Alverca vem de vencer a Liga 3, Sim. volta aos campeonatos profissionais Verdade. pela primeira vez em 2 décadas e, na verdade, está a fazer uma época histórica que ninguém esperava. Pá, como é que te sentes em fazer parte desta caminhada pelo sonho? Tu, curiosamente, na altura em que isto está a ser gravado, vamos enfrentar o Tondela, num dia em que, por acaso, tu fazes anos. Né? Já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Mas estamos a chegar ao fim de uma caminhada muito,
histórica. Sim. E como é que tu te sentes em fazer parte dessa caminhada? Porque há aqui muito contexto por trás, ou seja, é uma oportunidade de fazer algo quase, não é inédito, mas é quase inédito, de fazer 2 subidas de seguida, não é? Como é que tu te sentes em fazer parte dessa caminhada? Cara, muito feliz de chegar esse momento e a gente está com essa oportunidade. Claro, a gente está num foco, porque não é uma situação fácil, uma subida, e a gente consegue chegar hoje, faltando 2 jornadas, né? E tá nessa briga. E eu participar disso, fazer parte disso, para mim é muito feliz mesmo, é muito gratificante. Ano passado, com a subida que teve para Santa Clara, que também teve a participação, e ter essa oportunidade também, agora, de estar nesse momento para decidir isso, para mim é muito gratificante, estou muito feliz mesmo. Temos um jogo difícil em frente ao Tondela, não vai ser fácil. É um time que está bem no campeonato, tem uma boa equipe, mas a gente também confia na gente, na nossa ideia de jogo, na nossa ideia em campo. Então, assim, é um momento de foco e concentração, claro, difícil, mas que esperançoso também, porque estamos bem e a gente tem confiança nisso. Sim, são 2 finais, não exatamente. é? Também. Mas também estamos a falar, tu, por exemplo, na primeira volta conseguiste marcar o gol do empate, sim, fizeste sim. um gol de teu estádio abaixo. Sim. E agora, até te pergunto, caminhando para essa jornada, qual é que é o mindset? Exato. No momento que nós estamos, a gente precisa ganhar, a gente sabemos disso, então sabemos que não vai ser fácil, mas o mindset é isso, ir com tudo, porque é o sonho, exatamente, é isso. A gente está focado porque realmente vai ser um sonho. Para nós é muito importante, para o clube é importante, para os jogadores. Então, esse é o momento de a gente conseguir fazer uma história no clube e ir bem. E acredito que, como você falou, é um sonho para todos, né? Isso. Então precisamos estar focado e pensando somente nisso. E com esta, nos despedimos. João, se quiseres dar um abraço aos teus pais ali para a câmara e ao Adriano Silva. O Adriano Silva também está aqui. Obrigado por ter estado connosco desse lado. Voltaremos brevemente com mais atualidade do maior do Ribatejo. Desta vez ficamos por aqui. João, obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado, eu agradeço também a todos, mandando um abraço para minha família lá no Tocantins, para minha família no estado de Goiás, todos eles. E um abraço para o Adriano, também. Obrigado por ter estado connosco e até à próxima. Tamo junto, abraço.